Romão Antônio Martins, meu pai, um português que veio ao Brasil em dezembro de 1960, pouco depois de ter completado 19 anos. Qual o legado deste homem, quase 65 anos depois? Sabemos que em uma família nem tudo são flores, mas o que prevalece no coração dos familiares e amigos que o conheceram? A carreira minha de vendedor, que eu fui muito bem, graças a Deus, até hoje, eu me espelhei bastante nele. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar, ele cedeu a lista de clientes do norte do Paraná, onde ele atuava, com o macarrão Todeschini. Ele colocou à mão, ele fez a manual, o nome do cliente, o endereço, a cidade, um por um. Joaquim Tava, Carlópolis, Siqueira Campos, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, a região que ele atuava. E em cima dessa lista, eu fui visitar os clientes. E muitas vezes eu já chegava no cliente e dizia, olha, eu trabalho com a empresa tal, quem está indicando você é o meu tio. E quem que é teu tio? Meu tio é o Romão, da Toda Esquina. Ah, sim, o português, seja bem-vindo. Então as portas se abriram para mim através do tio Romão. Na família da minha mãe, o tio Romão sempre foi o cara, aquele que se importou, se fez próximo e ajudou a cuidar de todos. O que ele fez para trazer a turma, arrastar a turma de Nova Fátima, dormir todo mundo empelotado lá em Londrina, mas estava lá com eles lá, ele levou. Nenhum filho conseguiu fazer, ele foi e bancou, né? Quando o pai estava doente, a mãe, ele sempre deu apoio. A mãe não é nada dele, sogra. Tem gente que detesta a sogra, mas ele podia na casa, mas sempre tratou a minha mãe bem, levar no hospital, ajudou o pai, comprou a casa de sócio. Ele fez muito, fez mais que filho. Tem bastante filhos, né? É difícil, a gente entende a dificuldade também de cada um, mas ele dava um jeito. De forma, não sei, ele deu um jeito, compra casa aqui vai atrás de papelada, arruma lá e ajeitou a vida de todo mundo, né? A tia Ana, que está em Londrina. Aí você pega hoje a Margarete, a Selma, você pega o Celso, o Toninho Kida. Por que eles estão em Londrina? Porque trouxeram na época. Estava numa situação muito ruim lá, porque ele bebia muito e era ruim, maltratava muito nós, vivia só no bar, não tinha emprego para ele, para o Antônio. Então, e o Romão e a família foi passear na casa da minha mãe, lá em Nova Fátima. Eu morava ao lado, vizinho, e viu a situação minha e ele no bar bebendo, onde que o Romão foi maravilhoso, criou coragem e fé em Deus e trouxe nós para Londrina. Eu me lembro aquele Fietinho dele, um Fietinho quadradinho, e só via a cabecinha dentro de gente, como cabia, eu não sei, mas ele levava. E morou junto da casa de vocês, aí em Londrina lá, tudo apertadinho. Fiquei 3 meses na casa do Romão com a Hilda lá e os filhos dela, e na casa pequena, com 5 filhos, e ele me aceitaram, tudo numa boa. Isso nunca vai sair da nossa cabeça. Toda a alegria que ele buscou a gente, ele cuidou da gente. O tio Romão sempre foi uma bênção na família de todos, né? Sempre procurou ajudar naquilo que estava nas condições dele. Eu sempre falo para os meus filhos, para os meus netos, o quanto o Senhor fez a diferença na nossa vida. Através dele, toda a situação foi mudada, né? Então Deus mudou toda a nossa história, né? Aí você tem o tio Anísio. Como é que ele chegou em Londrina? Morei na chácara dele 8 anos, saí porque ele precisou da chácara. Então ele sempre me ajudou. Nos ajudando em alimento, não cobrando aluguel. Então foi a oportunidade que a gente teve de criar nossos filhos lá. A gente é muito agradecido por todas as ajudas. E muito obrigada por toda a bondade que o senhor sempre teve comigo e com a minha família. A Mércia, o José, como é que estão em Londrina? Uma vez que eu separei do José, aí eu fui direto na sua casa, lá no Ideal. Aí você falou para mim, se você quiser que o José volta com você, você vai falar para ele, manda ele vir morar aqui. Alugar uma casa perto de nós e morar aqui. Quando eu precisei ali morar na casinha ali, você me ajudou com a avalista, você que avalizou para mim tudo, confiou. Aí nós falamos com você, ficamos com medo de falar, mas conseguimos falar e você aceitou.
Você ajudou muito, porque se não fosse você, a gente não ia conseguir com ninguém. Se não fosse você, eu passava fome, rapaz. Passou muita necessidade e a Hilda e você ajudaram nós bastante. Então tem os méritos dele, mas sim, ele teve o amparo de alguém, teve a base de alguém. Quem que era o referencial em Londrina para essas famílias que estavam chegando? Era o tio Romão e a tia Hilda. Precisei ir morar em Londrina. Fui morar com o padrinho, mas eu almoçava e jantava na casa do senhor. E eu agradeço a Deus pelo acolhimento na tua casa, porque foi ali que eu cresci meio as dificuldades, né, dos meus estudos, ganhava pouco, mas eu recebi aquele apoio. E o Luiz Antônio também, meu irmão, né? O Luiz Antônio, quando saiu de Nova Fátima, foi para Londrina, foi se aventurar, digamos assim, para arriscar uma nova vida para ele. Então ele também, aonde foi a base do Luiz Antônio? A sede na casa do tio Romão e da tia Hilda. Então você vê, olha quanta coisa que tem, né? Quanta história que tem a base da casa do tio Romão e tia Hilda, ali no Ideal, ali no Jardim Ideal, né? Na rua Arenito, lembra até hoje. Meu querido avô materno, volta e meia dizia com apreço: o Romão é o nosso pai. Quando a mãe ficava bastante doente, sempre é você que ajudava ela. Chegou até a carregar uma vez ela no colo para colocar no carro e levar no hospital. O pai também sempre falava bem de você, como você era como o filho dele. Você deu atenção, cuidou bastante e ajudou sempre a família. Uma coisa que marcou demais, eu nunca mais vou esquecer, foi quando a madrinha estava lá no caixão, lá na casa dela, aquela sala, nas casas dela. O senhor pegou, levantou, foi lá do lado da minha avó, da madrinha, e deu um beijo na testa dela. O senhor beijou a madrinha, falecida. Que o senhor não fez um gesto de genro, isso é um gesto de filho. Eu imagino que aquilo representava tua mãe e teu pai. Muitas vezes, oportunidade que você estava longe de Portugal, não conseguia ver, mas você viu o padrinho e a madrinha como pai e mãe. Alguns primos também foram acolhidos e até socorridos por meu pai e minha mãe. Lembro de algumas vezes que o senhor me socorreu quando eu estava com falta de ar. Tem me levado para o hospital. O pai foi muito severo com nós, né, na educação, né? Sair, ele não deixava, né? Nem na quermessa, né, da igreja ali da Vila Recreio. E tipo assim, começava a quermessa 8 horas, terminava 10, ele não deixava. Um dia eu fui lá, né? A gente foi, aí quando eu cheguei meu pai tinha bebido, como sempre, né? Queria me bater, né? E ele estava alcoolizado, então eu falei, ele não vai bater mais em mim, não. Né? Eu catei as minhas coisinhas e fui lá para casa da tia Hilda. Aí cheguei lá e contei, ele ficou super revoltado, né? E então ficou revoltado, falou, pode morar aqui com nós. Aqui o Antônio Quida não vem. Aquilo que ele podia fazer, ele fazia. Ele não media esforços, né? Para estar ajudando, principalmente a gente, né? Ele ia, brigava, tomava as dores da mãe, defendia nós, né? Então, muito corajoso, né? Não foi só com a família. Meu pai nunca ficou indiferente às dificuldades e necessidades de pessoas amigas. Na época da empresa do meu pai lá, que meu pai estava muito apertado de contas, né? Sem dinheiro, não tinha capital e com muita dívida. Eu procurei ajuda com parentes, com amigos ali. E uma pessoa que estendeu a mão para a gente naquela época foi o Romão. Entendeu? O Romão, assim, foi uma pessoa que a gente deve muita gratidão para ele. Porque ele emprestou dinheiro para nós, na época, e não cobrou um centavo de juro. Eu nunca vi isso, né? Vamos pagar ele um ano depois. Eu não me lembro o montante, mas não foi pouco o valor, entendeu? Mas aquele valor que ele emprestou para nós foi fundamental para a empresa não fechar as portas. E eu tenho uma gratidão enorme e eu não me esqueço, ele nos ajudou na hora que a gente mais precisava. Acho que foi Deus que colocou ele ali, ele era vizinho nosso, né? Amigo ali do meu pai. Mas ele foi de uma pessoa assim que teve uma sensibilidade para ajudar a gente muito grande. Meu pai, que era amigo e compadre,
jovem, né? 40 anos, 42 anos, descobriu que estava com câncer. Descobriu em agosto, morreu em dezembro. Foi muito rápido. E eles, nessa amizade que eles tinham, era um padrinho, meu pai, o pai da Marli, seu Genésio, e o seu Gercindo, né? Que a gente lembrava, e o Mané. A gente não passou fome, mas a gente passou muita necessidade nesse momento. Meu pai pesava, sei lá, 25 quilos, 30 quilos. E eles iam lá em casa, eu me lembro da cena. Eles pegavam meu pai no colo, botavam meu pai no carro, levavam para o Hospital do Câncer para fazer o tratamento. É vivo na minha memória esse afeto e esse carinho que o padrinho teve pelo meu pai, de pegá-lo literalmente no colo para levá-lo para o tratamento. Eram as campanhas que eles organizavam de trazer comida, de trazer mantimentos para minha casa, é que deu para minha mãe condição dela poder cuidar da gente, enquanto eles cuidavam do meu pai. A minha mãe era uma pessoa muito grata a você. Sempre falava em casa, o seu Romão foi a única pessoa que não falou não para mim, que confiou em mim e na minha filha. Foi lá, foi afiador, então eu era muito grata. Minha mãe ficou uma viúva 35 anos, com 3 filhos pequenos. O Romão foi uma das pessoas que acolheu minha mãe e que deu a ela condição para ela criar a gente, né? Ela contava que um dia ele chegou em casa e disse para ela: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar a cuidar dessas crianças? E a minha mãe, que era uma cozinheira e sabia fazer comida, falou para ele: olha, eu preciso ter condição de criar os meus filhos fazendo cachorro quente. Ele providenciou um carrinho, que ele era um carrinho de lanches e de fritura de pastel. Um carrinho que ele mandou fazer para minha mãe. E aí um dia a gente estava lá em casa e ele chegou e falou: olha, se o que a senhora precisa é ter condição de criar os seus filhos com um carrinho de lanche, o carrinho de lanche está aí. Tem muita gente no velório, tem muita gente na dor ali do momento, mas quando passa uma semana, fica só a família, tá todo mundo até na missa de 7º dia. Os parentes foram embora, que meu pai, os parentes saíram de fora, os parentes foram embora, os amigos foram cuidar da própria vida. E o que me toca é isso, né, do padrinho ter voltado para perguntar: o que você precisa? Né? Ajudou na dor, ajudou no luto e ajudou quando todo mundo já tinha ido embora. Minha mãe ficou, ela, com 3 filhos e a família dela que acolhia a gente. E ele voltou para perguntar: o que eu posso fazer por você? Eu me lembro da minha mãe contando. Ele foi quem me ajudou a ter condição de sustentar os meus filhos com dignidade. Ele foi uma presença de Deus que ajudou a minha família. Então a gente tem muita gratidão ao padrinho por esse momento e por essa ajuda que ele deu para minha mãe, porque eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos sustentados por um carrinho de lanche que a minha mãe pôde dar vida, dignidade e educação para nós. Talvez ele nem saiba, assim, né, o carinho que a minha família tem, mas eu e os meus irmãos somos muito gratos ao gesto que ele teve com a gente, de compaixão. O senhor Bino Fugante, estimado amigo, foi um sinal vivo da providência de Deus nas vezes que meu pai precisou. Já falecido, que Deus o tenha. Quando eu entrei na Tudeschini, eu precisava de uma carta de fiança. E não tinha ninguém. Tinha algumas pessoas conhecidas, mas é uma coisa que nem todo mundo gosta de fazer. Eu falei com o chofer Bino Fugante que precisava de alguém para me assinar uma carta de fiança, me garantir na empresa, e ele prontamente me assinou essa carta. Então fiquei muito agradecido. Era uma pessoa muito boa, né, muito prestativa. Sempre que eu precisava de alguma coisa, ele me garantia. Algum financiamento no banco, ele me levava no banco, chegava no banco, falava com o gerente, na mesma hora liberava. Financiamento de carro, alguma coisa parecida assim. Fosse o que fosse, ele sempre se mostrou muito prestativo. A esposa dele também, uma pessoa muito boa. Quando ela fazia pão, ela falava: seu Romão, leva esse pão para você, para sua casa, porque quem tem filho não tem o quintope.
ela sempre se lembrava da gente. Em 1988, eu entrei na Todeschini graças a meu pai. Também precisei de uma carta de fiança e pude contar com o meu pai. Ele confiou em mim. Ele é sempre muito bem alinhado, né? A postura dele, o visual dele, a roupa dele, pode ver, ele é sempre alinhado. Calça de tergal, camisa bonitinha, né? Um cigarrinho na mão, né? Sempre cigarrinho na mão, mas muito elegante. O português era elegante, sim. Então, ele era bem apresentável, né? Ele tinha boa aparência e presença, né? Que sorte a minha, que além de tio, o senhor é meu padrinho. Falar do senhor me remete a muitas coisas boas, muita coisa da infância e muita bondade do seu coração. E a imagem dele é o seguinte, a gente via ele, aquele tio sempre sério, né? Eu tenho uma lembrança de um dia que eu dormi na sua casa e o senhor no café da manhã me corrigiu quando eu estava passando margarina no pão e eu fiz um buraco com a faca. Essa correção é lembrada até hoje e eu corrijo todo mundo aqui de casa. E eu sempre me recordo do senhor. E na casa lá do tio Romão tinha uma árvore de Santa Bárbara, lá no fundo. A casa ainda era aquela casa de meia água, né, que fala, né? Tinha o Nero, o cachorro lá. E eu subi na árvore, pendurei os pés na árvore assim, as pernas assim, e a cabeça para baixo. E eu caí, paf, no chão. E de repente eu vi o tio Romão vindo. Mas veio o português, eu falei, vai me pegar agora, cara. Mas ele me deu um esculacho, rapaz, assim, não me bateu, claro que não, mas ele meteu a boca em mim. Onde já você viu o moleque fazer isso aqui, mas ele meteu o cacete, com razão, né? Hoje eu sei lavar carro, graças ao senhor, que sempre me ensinava, falava o que não podia. Quando quebrava um galinho, ficava bravo. Hoje eu sei cuidar das plantinhas. Mas ele sempre enérgico assim, não gostava de ver as coisas erradas, e com razão, né? Lembro também dos castigos, né? Que a gente ficava em pé no banquinho assim, porque na Santa Bárbara tinha aquelas bolinhas, a gente brincava de guerrinha, sabe? E a gente tinha que pagar pela nossa bagunça ali. A nossa chácara era vizinha e a gente, para encurtar o caminho, sempre pulava a cerca. E o senhor odiava que pulava a cerca, porque a cerca ficava desestruturada. Teve um dia que eu estava com a metade da perna do lado direito e a metade no esquerdo. Você só olhou e falou, bonito, né, baixinha? E aí eu não sabia se eu voltava para o meu lugar ou se eu ia para o seu. E aí o senhor falou, foi lá na cerca, me corrigir, falou, não quero mais que passe aqui. E a gente lembra daquele tio bastante enérgico assim, mas ao mesmo tempo, com o bolso cheio de bala. É aquele cara sério, mas sempre ele chegava do ladinho teu e vinha com uma balinha, né? Sempre. Chegava lá em Cornélio, e já chegava, bença tio, daqui a pouquinho você via ele e botava uma balinha na tua mão lá. Então sempre agradava, né? Quantas boas lembranças que aquecem o coração e muito nos orgulham. É a melhor herança que poderíamos ter. Lembro das coisas que o senhor fez para Dona Cleusa, pelo padrinho, por tanta gente que o senhor sempre fez. Sempre foi sistemático, mas o senhor tira a tua camisa para dar para quem precisa. Também comprava as rifas, as promoções para ajudar a igreja, entidades filantrópicas. E eu sempre admirei o seu empenho e cuidado até com as coisas mais simples. Durante a minha vida, o senhor me deu 2 bicicletas, uma na infância, outra na adolescência. E na infância, a primeira bicicleta o senhor me deu e me ensinou a andar de bicicleta. O senhor posicionava no meio da rua e segurava no banco da bicicleta e ia acompanhando até eu conseguir equilíbrio. E o senhor fez isso quantas vezes foi preciso para poder me ensinar. O senhor me ensinava com carinho, com prazer. Exímio pai de família. Os recursos eram poucos, mas nunca nos faltou o essencial. Comida na mesa, escola, materiais escolares, remédios, consultas médicas quando precisávamos. O senhor pulou miúdo, mas deu um jeito. É quando o senhor ia me dar um presente, né? Geralmente o senhor me chamava com uma postura séria, parecia até que tinha acontecido alguma coisa, eu até achava que eu ia levar uma bronca. E o senhor vinha, me chamava num cantinho e me entregava um envelope
e falava que eu só podia abrir no meu quarto. Aí eu ia pro meu quarto, abria e tinha várias onças, né? Várias notas de R$50. Era muito legal esse gesto de carinho que o senhor tinha com os netos, eu trago comigo até hoje. Vô, se o senhor soubesse a importância que o senhor tem pra mim, o senhor jamais, em nenhum dia da vida, ficaria triste. Eu lembro que quando eu era criança e eu ia pra chácara, eu sempre ficava impressionado com a dedicação e a disciplina que você tinha em cuidar da sua horta. Eu lembro que era tudo muito bem cuidado, muito bem organizado. Eu tinha até medo de chegar perto e acabar destruindo algum legume que estava por ali. Mas o almoço aí era sempre acompanhado de algum legume que você cultivava por lá. Um tomate, uma couve, um alface. Só que essa sua responsabilidade, esse cuidado, não era só com a horta, era com tudo. Eu nunca esqueço, vô, do cuidado que o senhor tinha quando eu morava com o senhor. Era frio, a gente acordava umas 6 horas mais ou menos, né? Pra ir pro colégio. Cada época o senhor me dava uma luvinha. Essa aqui eu acho que foi a primeira luvinha que o senhor me deu, ó. E o senhor se preocupava tanto com o nosso bem-estar, sempre se preocupou, que quando já era a fase de eu escrever bastante, o senhor me deu essa de dedinho. Vamos ver se cabe. Ó, para que os dedos ficassem livres para escrever. Vô, que saudade que eu tenho disso. Quando a gente foi para Portugal, lá eu conheci um pouquinho do mundo do senhor. E isso foi muito especial para mim, porque é onde o senhor nasceu, onde o senhor viveu antes de vir para o Brasil. Aquele prédio lá, ele foi construído onde era a escola que eu estudei. A escola que eu estudei não existe mais, foi desmanchada. Você tem fotografia dela da outra vez? Esse é o sobreiro, a árvore que produz a cortiça. A cortiça é tirada a cada 9 anos, conforme pode ver, ela é cortada e fica só o tronco. 9 anos depois, ele preenche novamente e tira outra vez. Conheci a família do senhor, que eu já conhecia apenas por imagens, virtualmente. Conheci a casa que o senhor morou na infância, né? E o senhor até me mostrou um lugar em que o pai do senhor deu um abraço no senhor. Me puxou de lado e falou, ali meu pai me deu um abraço. Para mim ficou tão registrado que eu passei meses sonhando com Portugal. Meses e anos, na verdade, né? Era muito comum eu sonhar com Portugal, sonhar que a gente estava lá de novo. Eu era pequeno, eu lembro que eu ficava olhando, eu falava, o dia que eu crescer eu quero ser igual meu pai. O senhor ia viajar, eu ficava olhando no cantinho da janela na fresta e admirado do homem que o senhor sempre foi. O senhor nos passou pra gente muita coisa boa, o caráter principalmente, o trabalho. Muito dedicado, organizado, disciplinado, com o mesmo empenho com que foi representante comercial e lidou com clientes pequenos e grandes, o senhor trabalhou com Dom Albano, cuidava da piscina, do jardim, da calçada da rua, dirigia para ele, também lá na chácara, quando tinha que carpir, fazer horta. O senhor me passou muitos exemplos de persistência, de dedicação e principalmente de disciplina. Admiro muito o senhor, a coragem que o senhor teve há alguns anos atrás, quando saiu de Portugal, atravessou o mar para chegar aqui no Brasil e aqui construiu essa linda família que o senhor tem. Esses netos corajosos que vão longe estudar, que depois venham, voltam formado, é um exemplo de um vô corajoso. Muitas vezes é nervoso, bravo, intempestivo, mas grandiosa é a sua capacidade de se adaptar às diferentes situações, de se refazer, de enfrentar a vida de cabeça erguida, com garra e determinação. E desde que eu decidi vir para Curitiba, você sempre me incentivou a seguir em frente de cabeça levantada e ter essa mesma força de vontade que você sempre teve em fazer as coisas darem certo, em fazer as coisas funcionarem. E por isso que você é um exemplo de garra e persistência para mim. Quando eu tenho um objetivo frustrado ou as coisas não saem como eu esperava, muitas vezes é esse seu comprometimento e essa sua disciplina em fazer as coisas darem certo que me vem à memória. Tem até alguns conselhos que o senhor me deu com base na sua experiência que eu levo comigo até hoje. Por exemplo,
Uma das coisas que o senhor me falou é que toda vez que a gente tá andando a pé na rua sozinho à noite, o certo é a gente andar na calçada, só que próximo à rua. Porque se eu precisar atravessar a rua correndo, caso venha vindo alguém suspeito, é mais fácil do que se eu estiver perto do muro onde alguém pode me encurralar. Obrigado, Pai querido, por esse precioso legado e por ter nos proporcionado tudo o que o Senhor não teve. Você sempre fez tudo que pôde pela família e não se conformava quando as coisas davam errado. Então a nossa família tem muito a agradecer por ser o que é hoje. Tudo que o Senhor ensinou vive ainda em todas as pessoas da família. Parabéns, o senhor fez muita coisa pela família. Muito obrigado. Hoje eu agradeço a Deus pelo dom da tua vida, tio Romão. Que Deus abençoe você com muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Saiba que o senhor é uma pessoa muito importante para mim e para toda a nossa família. É um orgulho ser seu genro, é um orgulho estar nessa família. E acima de tudo, conviver com uma pessoa como o senhor. Sempre te amei e te amo muito. Eu amo essa família, sou feliz por estar aqui. E a gente gosta muito de você. Beijo no coração, tio Romão. Te amo. Você sabe que você é o cara aqui, ó. Mora no meu coração, né? Um abraço, Romão. Muitos anos de vida para ele, saúde, felicidade. Que Deus te abençoe sempre. Eu te amo. Feliz aniversário. Nós amamos demais o senhor. É sempre bom estar por perto e agradecer a Deus pela sua vida. Parabéns por esse aniversário. Esperamos por muitos e muitos outros aniversários. Fique com Deus. Eu te amo, eu te honro e eu te admiro muito. Amo muito fazer parte da sua família e amo muito o senhor, tá bom? Um beijo. Eu sou muito grata pela sua vida, por ter o senhor como meu avô. E continue sendo esse exemplo de persistência e bravura para nossa família e que venham muitos mais anos de histórias para contar. Abração.